E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/5, 15/3 de 2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Galera, desde já, deixa aquele likezinho aí, tá bom? Compartilha o vídeo se possível. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Então vamos aqui para mais uma atualização do Bitcoin, né? Então, para quem é novo aí, seja muito bem-vindo. E nesse ano, galera, como é o ano do halving, estou fazendo todo santo dia análise do Bitcoin em gráfico diário e semanal. Tá? Às vezes de 4 horas também, depende muito do contexto do mercado, beleza? E galera, a gente conseguiu fazer aquilo que eu estava esperando, que era justamente essa volta aqui nesse médio do camarada aqui do dia 5 de março de 2024. E olha que interessante que esse padrão que o Bitcoin está fazendo nesse exato momento é um padrão que já aconteceu aqui depois dessa atividade profissional dia 28 de fevereiro. E eu vou mostrar isso para vocês. Só que para isso eu vou precisar tirar isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso e isso. E eu quero que fique exatamente desse jeito para vocês olharem o padrão que o Bitcoin está fazendo nesse exato momento. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro, a gente tem um camarada que entrou aqui nessa região aqui, ó, nessa região aqui, no dia 28 de fevereiro de 2024, né? Então ele tem uma atividade profissional e geralmente o que eu falo para vocês é, toda vez que a gente tem uma atividade profissional no gráfico, a gente marca. Então, esse ponto é um ponto totalmente interessante, do dia 28. Então, esse dia 28 foi justamente essa barra aqui. Ela foi responsável por todo esse volume aqui. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente marca o corpo dela completo, né? Você pode pegar a tela também? Pode, depende muito. Como aqui para mim tá legal, então eu fiz essa marcação. E aí o que você faz? Você divide ela no meio. Então praticamente, eu vou de olho, tá? O 50% tá nessa região aqui, beleza? Então esse aqui é o 50% dessa barra de atividade profissional. E nota que quando a gente chegou nesse pico aqui, a gente estava mais ou menos nessa região. Só que a gente já vê de toda essa acumulaçãozinha aqui no OBV, beleza? Então, o que aconteceu de interessante aqui no nosso querido Bitcoin aqui nesse dia 28? Então, a gente teve aqui um pregão de alta, e a gente caiu aqui muito rápido. E chegou praticamente nos 50% da barra de atividade profissional. E o que eu sempre falo para vocês, preço acima dos 50% de uma barra ultra elevada, a gente considera o quê? Que isso aqui a gente tem mais força compradora. Então, aqui já está me mostrando força compradora. Nesse dia, nesse e nesse aqui. Por mais que o mercado ele voltou, o que ele fez aqui? Ele fez um teste de oferta, ou seja, ele estava medindo a força do mercado. Ele queria saber se tinha alguém aqui para vender aqui, ou seja, tinha algum outro play que poderia peitar aqui as posições dele. Então o mercado fez esse movimento. E olha que interessante que o mercado, quando ele caiu aqui, ó, o mercado ele fez outra barra de atividade profissional. Mas nesses dias aqui o mercado ele começou a subir e olha o volume, baixo. É outra coisa que o povo fica falando. Ah, o mercado está subindo sem volume, então não tem sustentabilidade, o mercado vai cair. E eu já falei para vocês como isso aqui funciona, certo? Então, preço acima dos 50%, você tem mais força compradora, beleza? E aí, o que aconteceu? O mercado voltou nos 50% e aconteceu toda essa alta, beleza? Certo? Então, vou deixar desenhado aqui novamente para vocês, sem muito rabisco. Abertura, fechamento, 50%. Um teste em cima dessa região e olha que o OBV aqui, beleza? Só que esse teste, galera, o que acontece? Ele também foi feito aqui com um volume ultra elevado. E o que eu faço? Geralmente eu pego a barra novamente e pinto ela, certo? E aí eu tenho que os 50% passando mais ou menos aqui nessa região, mais ou menos 50%, certo? Dessa região aqui, beleza? E aí, se eu for colocar no que é, o mercado aqui depois disso subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias subindo. O volume aqui baixo também, até baixo aqui dessas médias. Então aqui, pô, o mercado subindo com pouco volume. E aí o mercado vem hoje e faz justamente o que ele fez aqui nesse dia. Só que não foi em cima dos 50%, né? Praticamente. Não foi em cima dos 50%. Vamos ver aqui onde é que está o 50% rapidamente. Eu não sei se lá na marcação eu peguei daqui para cá, não, acho que eu peguei tudo. Os 50%, ele está praticamente aqui, ó. Exatamente, ele está praticamente aqui os 50%. Então, dessa vez, ele não veio testar os 50%. Dessa vez, ele testou aqui e não ganhou, né? Não veio atacar essa região aqui. Então, o que significa para mim? Obviamente que nessa região aqui tem alguma coisa interessante. E o que é isso? Então, se a gente for pegar aqui a ferramenta, que é a ferramenta totalmente gratuita, que é essa bem aqui, ó. Essa bem aqui.
e você for aqui nesse candle e colocar esse aqui, a gente consegue encontrar uma coisa interessante. Quando o mercado fez essa volta no dia 5 de março, a gente fez essa volta em cima de um preço médio. Então, o que essa média aqui, ela trabalha? Com o que ela trabalha? Ela é uma média ponderada em volume, tá? Então, a galera que comprou nessa região aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber onde é que está o preço médio deles, ou seja, o preço, ele bate nessas regiões, né? Toda vez que o preço bate nessas regiões aqui, a gente tem sustentabilidade profissional, é tipo o OBV. Então, o OBV, ele tá vindo aqui, ó, depois que ele bateu na VWMA, ele só sobe, bateu, sobe, bateu, sobe, bateu, sobe, bateu, sobe e tá novamente nessa região. Então, aqui a gente tem o OBV, né, que aqui é a entrada de grana aqui para o Bitcoin, e a gente tem aqui a VWMA, que é praticamente uma média dessa aqui. Isso aqui é uma VWAP, que é uma VWMA. Tem um pouquinho de diferença? Tem, mas o conceito é quase o mesmo. Então, enquanto eu tiver com o OBV trabalhando acima da VWMA, significa que eu tenho sustentabilidade profissional. E quando eu tenho o preço acima de uma VWAP dessa aqui, que é o preço médio de quem entrou comprado aqui, ou seja, quem entrou comprado aqui, o preço médio deles, nesse exato momento, está no 63.608,32. Então, toda vez que o mercado chegar nesses pontos, esses pontos são interessantes. Não é que vai segurar, mas geralmente segura. Por quê? Porque está atacando ali o preço médio deles. Então, quando chega nessa região, eles tendem a defender e comprar mais aqui para o preço sempre ficar subindo. É justamente isso que eu estava esperando para fazer a minha entrada, para ficar bem posicionado. Então, o preço, quando ele fez esse movimento, ele bateu justamente em cima do preço médio, galera. Em cima do preço médio de quem entrou comprado aqui no dia 28. Agora, olha que interessante que o mercado fez quase a mesma movimentação. Ele veio parar bem aqui, cara. Olha só, ele veio parar bem aqui, 65. Pô, se aqui eu tenho um play de atividade profissional e aqui eu marquei também um play de atividade profissional, obviamente que eu vou marcar aqui também. Então, eu vou pegar novamente a ferramenta e vou marcar aqui. E olha que engraçado, eu marquei o preço médio de quem entrou aqui vendendo. Ou seja, o que eu tive aqui? Eu tive aqui uns camaradas aqui que começaram a vender, só que esse play aqui, ele tá aqui falando, pode vender, vende que eu compro, vai vendendo. Ou seja, a gente está tendo uma absorção em cima de uma região de preço médio. Então, todo mundo que vendeu aqui, acreditando que o Bitcoin poderia cair, se ferrou, porque o preço foi para cima, tá? E então, exatamente nesse ponto aqui é interessante para mim também marcar uma VWAP ancorada. Por quê? Porque agora eu quero saber onde está o preço médio de quem entrou comprado aqui, dos camaradas que foram absorvidos. E o preço médio nesse exato momento está no 65.480,93. E olha interessante onde o preço parou. Foi justamente nesse ponto. Então, o mesmo movimento que ele fez aqui no dia 5 de março de 2024, ele acabou de fazer agora no dia 15 de março de 2024. Simples assim, galera. Simples assim. E olha que se eu for pegar exemplos, olha aqui uma VWMA passando aqui, ó. Vamos ver, vamos pegar aqui a VWMA. Vamos lá. Olha só, play do dia 24 de outubro de 2023. Vocês estavam comigo aqui, vocês sabem que eu comprei aqui nessa região. Vocês sabem que eu comprei nessa região. Então, se você for pegar aqui, a gente teve uma atividade profissional no dia 23 e no dia 24. 23 eu não marquei por quê? Porque o 24 foi um pouco maior do que ele. Então, eu falei, pô, vou marcar aqui. Então, o preço, olha só, bateu aqui nessa região e não perdeu o preço médio que entrou comprado aqui. Então, tem uma força maior compradora. Eu lembro que a galera estava falando que era topo. E aí eu estava falando, pô, peraí, calma aí, o preço médio está aqui e não perdemos. Então, aqui é lugar de compra, galera. Nessa região eu comprei, tá? Então, quem me segue sabe muito bem disso. E aí o preço aqui respeita fielmente a VWAP. E aí, quando o preço chega e começa a cair, vem buscar novamente o preço médio de quem entrou comprado no dia 24 de outubro de 2023. Olha que mágica, que coisa legal. Então, quem veio aqui tentar colocar o Bitcoin para baixo, se lascou, porque ele estava vendendo em cima de um preço médio. Não teve volume tão expressivo, beleza, aqui estava sem volume nessa região aqui. E aí o mercado chegou e deu essa outra patada aqui para cima. Tá? Aqui também tem outro ponto, só que esse ponto aqui, galera, eu não marquei. Se eu for marcar aqui, eu nem sei o que vai dar. Mas eu não marquei ele, ó. Tá vendo? Não marquei ele, chegou até perto aqui, mas eu não marquei, certo? Até mesmo porque se tu for colocar naquele aqui, esses aqui são maiores, então por isso que eu não cheguei a marcar eles aqui. Se eu for colocar isso no semanal, se eu for marcar em semanal, a mesma coisa. Vamos lá, barra de atividade profissional, lá no comecinho ali, 7 de novembro, mês de novembro ali, ó. Então, nesse play aqui, foram absorvidos aqui, a gente teve uma queda, uma aceleração de preço, então teve uma atividade profissional, o mercado segurou em cima da média, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 semanas aqui, o mercado segurando em cima desse preço médio de quem entrou comprado aqui. Porque nessa vela, a gente tem os dois polos, tem
os comprados e os vendidos. Então, quem se ferrou aqui foi quem vendeu. E quem vendeu aqui deu liquidez para quem estava aqui comprando. Então, isso aqui teve mais força compradora. Então, essa vela que é vermelha aqui, ela é força compradora. Tá? É tão verdade isso que o preço médio aqui está segurando. Aí a gente fez aqui uma barra no dia 13 de março de 2023. Marquei também, semanal. O mercado veio e caiu. Opa, em cima do preço médio. O mercado subiu. Opa, em cima do preço médio, quanta semana? 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui em cima do preço médio que entrou comprado no dia 13 de março de 2023 e o mercado explode. E agora, eu marquei aqui, não era nem marcar, porque esse aqui está lá no diário, né? Esse aqui está no diário, depois eu vou tirar esse aqui. No semanal não preciso marcar, só vou marcar se estiver passando acima dessa média. Então é só para explicar para vocês o conceito disso aqui, tá? Dessas médias. É isso que eu quero explicar para vocês, o conceito dessa média. Ah, o preço agora ele vai disparar? Cara, esses dois exemplos que eu falei para vocês aqui, disparou. Então, se eu chegar e falar para vocês aqui que o mercado ele vai disparar aqui, não vai ter correção, cara, realmente eu não sei. Eu só sei que nesses pontos, para mim, vale muito, muito a pena entrar comprado, né? Tanto que eu entrei comprado nessas regiões. Eu estava esperando justamente esse ponto para entrar comprado, certo? Então, é dessa maneira que essa ferramenta aqui, ela funciona, tá? Eu sei que tem gente que usa ela, mas coloca em qualquer fundo ou qualquer topo. Eu geralmente coloco nesses topos aqui e eu confio muito com a BV. Então, o ABV bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu. Novamente, a gente está bem no centro da VWMA. Então, será que o mercado ele realmente vai subir nessa região? Então, esse aqui é um ponto interessante para vocês, tá? Então, eu vou atualizar aqui, né? Para não perder mais marcação da FiMate. Aí, FiMate já é outros 500, então eu não vou falar sobre, né? Mas a gente já tem um fechamento, né? Então, esse fechamento que a gente teve aqui foi acima dos 50%, que foi de 108.512,61. Então, isso é uma parte muito importante para o Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele justamente fez esses movimentos. Então, agora a gente espera que o mercado ele venha atacar a região de 72, dessa vez que rompa os 72 para vir 77. Se tu for pegar aqui o gráfico do USDT, que é o gráfico do dólar, né, o gráfico aqui do Tether, ele fez a mesma coisa. Tá vendo que eu estava falando para vocês que se tivesse ataque a 4.08, que era uma região boa, até 4.17, agora que é o preço médio de quem entrou vendido, a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Aqui no dia 6 de março de 2024, a gente teve um peixe adicional aqui que vendeu. Se eu marcar o 50%, ele foi justamente no 50%. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer essa marcação juntos aqui, ó. Vou pegar aqui, vou fazer isso. E aí, 50% mais ou menos está aqui nessa região. Então, o mercado ele foi atacar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui. Nada de passar do preço médio. Ou seja, eu estou medindo agora o preço médio de quem vendeu aqui, não de quem comprou. Porque essa barra aqui era uma barra de... Realmente, era uma barra aqui de ignição, uma barra de venda, né? Por quê? Porque o preço está abaixo de 50. Então, se ele está abaixo de 50 e o médio também está acima aqui, o preço não passa, então a gente tem mais força vendedora. Então, essa barra aqui é uma barra de distribuição. Se você for pegar aqui o OBV do nosso querido SDT, ele começou a dar fraqueza lá no dia 4 a 5 de fevereiro de 2024. Então, toda essa queda aqui também a gente estava falando, né? Eu até acreditei que o mercado ele poderia subir aqui, mas depois que a gente bateu nesse último nível aqui, que a gente estava com uma zona interessante, eu fiz toda a FiMate aqui, refiz a FiMate para botar para baixo aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente já estava tendo essa fraqueza do mercado. E o mercado bate na VWMA, que eu falei para vocês, olha só, o mercado bate na VWMA, diferente do Bitcoin, que quando bate, sobe, ou seja, a gente está tendo um carteiramento. Então, aqui o dinheiro está entrando aqui no Bitcoin, e no SDT aqui, o dinheiro está saindo. Então, a relação do SDT para o Bitcoin é justamente essa. Então, se o SDT aqui ele começa a cair, o Bitcoin ele começa a subir. Se o SDT ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Então, certo que o mercado teve uma valorização hoje interessante, que chegou a bater ali 4,29 de dominância, e o Bitcoin chegou a bater no preço médio ali. Tá? Então, esses gráficos sempre têm relação, beleza? Então, esse ponto é interessante. Então, assim, o mercado ele pode subir, romper essas regiões aqui, galera? Pode. Tudo pode acontecer no mercado, tá? Mas a gente tem que chegar aqui e falar o que realmente o mercado está mostrando. Então, o mercado realmente no STT ainda está mostrando fraqueza. Ele tentou vir buscar VWMA, mas ainda está negativo, né? Olha, o Bitcoin começou a ficar negativo, saiu do negativo. Foi aqui, ó. Por milhares aqui, deixa eu ver aqui, ó. 24 de janeiro de 2024, o Bitcoin já começou a ficar acima da VWMA. Ou seja, então o dinheiro realmente já estava entrando aqui no Bitcoin, né? Então, se tu for ver aqui, naquela VWAP que eu falei para vocês, que foi ancorada, então foi justamente nesse ponto aqui, né, que é um ponto interessante que bate, a VWMA bate, né, com a VWAP. Então, pô, aqui é um preço médio de um play que entrou lá atrás. E olha o que está acontecendo com o nosso ABV. Ele está ficando positivo, ou seja, os caras estão encarteirando aqui dentro. Então, esse indicador aqui realmente é um indicador que
cara, me ajuda demais, beleza? Então, o que esperar do Bitcoin? Galera, para mim, ele chegou em um ponto muito interessante, é o ponto que eu queria para comprar. Agora, eu particularmente espero que ele venha romper 72 e buscar 77. Essa é a nossa média para buscar. Então, esse movimento aqui foi o mesmo movimento que a gente aconteceu nessa região e bateu em regiões interessantes. Então, o USDT aqui, se ele ajudar, ou seja, se o USDT aqui realmente ele derreter e vier dessa vez aqui romper os 3,81, ele vai buscar 3,54, fazendo assim que o Bitcoin rompa a região ali ou chegue perto ali da região de 77, que é o nosso próximo alvo. E depois temos 81, 410, e aqui são todos os alvos do Bitcoin que a gente está marcando. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Quem aproveitou para comprar aqui nesse 65 aqui, comprou, na minha opinião, muito bem. Parabéns para quem entrou aí comprado. Ainda bem, cara, 7 horas e 3 minutos eu estava comprando Bitcoin. Cheguei, acordei, olhei aqui pro gráfico, porque meu computador não desliga. É que é direto para minha cama aqui, fica de frente à minha cama. Quando eu olhei assim, caraca, derretendo, peguei o celular rapidão, comprei o que eu queria comprar de Bitcoin nessa região. Então, vamos esperar agora para saber o que acontece. O mercado pode derreter aqui, eu posso ter feito uma má negociação, posso. Mas geralmente esses pontos aqui, para mim, são pontos interessantes que merecem muita atenção. Beleza? Então é isso, galera. Preço acima dos 50% do canal, que é do 68. Então a chance maior aqui é vir buscar 72 novamente. Beleza? Então, essa correção aqui foi uma correção normal. Eu falo que é uma correção aqui para tirar os alavancados, né? Porque realmente aqui isso aqui deve ter tirado muita gente, mas quem está acompanhando aí sabe muito bem que esses pontos aqui são pontos muito importantes aqui pra gente. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo. Já deixa aquele likezinho. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, pô, deixa aquele likezinho aí só para fortalecer o canal. Tamo junto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa no comentário. Os